agora nós vamos falar sobre o crédito estudantil e como a tecnologia tem contribuído para que a análise de risco desse produto tão importante melhore e que ele possa ser mais explorado. O Elias Esfer, presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito, vai ser o moderador desse painel e vai contar com a presença de André Gratovski, CEO da Fintech Eleve, Alessandro Cassassi, diretor de Operações e Negócios do Sicoob, e Danilo Coelho, diretor de Data Analytics e Produtos na Quod. O Danilo está representando o Ricardo Calistein, que é o CEO da Quod, que estava previsto no nosso painel, mas que teve um imprevisto pessoal, e nós estamos esperando ele em outro evento. Então, Danilo, seja bem-vindo nessa conversa com a gente também. Agora é com você, Elias. Olá, bom dia a todos aí. Queria agradecer ao Cantarino pelo convite. Eu acho esse tema super relevante. A gente fala muito de crédito. Crédito, não é crédito, a gente vê que ele realiza sonhos, realiza investimento, mas também realiza, né, a educação e, tão importante quanto, realizar, às vezes, resolver um problema, inclusive, de saúde, né? Então, eu acho que essa dimensão aí do crédito voltado para a educação é algo fundamental e é uma das, como é que se diz, uma das dimensões nobres aí do crédito. Hein? Pô, nós estamos aí com 40 minutos, só para a gente não, né, tomar muito tempo. Eu vou pedir para cada um se apresentar. Primeiro, vou começar com o André. André, por favor, poderia se Perfeito. apresentar? Bom dia. Primeiro, eu queria também estender o agradecimento aqui a Cantarino pela oportunidade e a você, Elias, por estar coordenando e pilotando aqui essa conversa. Meu nome é André, eu sou CEO e fundador da Eleve, que é uma fintech dedicada exclusivamente à educação, especificamente à educação profissionalizante que leva para o mercado de trabalho e incremento de renda. Muito bem. Então, eu passo a palavra para o Alexandro. Alexandro. Bom dia, Elias. Agradeço aí ao Marcos, a Cantarino, pelo convite. Eu estou como diretor de operações e negócios do Sicoob, mais especificamente aqui no estado do Espírito Santo, onde nós somos compostos pela Central, Cooperativa Central, onde eu atuo, e 6 cooperativas singulares, para falar um pouquinho da nossa experiência com o nosso crédito, né, estudantil, Faça Acontecer, e falar um pouquinho de como que a gente começou e que estágio nós estamos, desafios, né, que a gente teve que passar de aprendizado. Agradeço mais uma vez o convite e desejo a todos aqui um excelente painel. Muito bem. Danilo, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite aí. Meu nome é Danilo Coelho. Eu sou o diretor de dados e produtos aqui da Quod, né? Falar um pouquinho da Quod. A Quod é uma empresa que fornece inteligência de dados, né, para as empresas tomarem melhores decisões de crédito ou recuperação do crédito, prevenção à fraude, etc. E a gente vem ajudando aí muitas empresas também nesse mundo de crédito universitário aí que a gente vai falar um pouquinho hoje. Excelente. Só para a gente pôr um pouco um painel de fundo aí, nós temos cerca de 9,3 milhões de alunos matriculados no ensino superior, sendo 168 mil, né, matriculados no FIES. O FIES é interessante, o FIES, ele, né, de 2016 para 2023, num arco de 10 anos, ele saiu de 200 mil inscrições novas por ano, e hoje a gente está trabalhando um patamar de 48 mil inscrições novas por ano. E outra coisa interessante é que de 2016 para 2023, né, a inadimplência do FIES saiu de 36,8% e hoje está em cerca de 57% de inadimplência no crédito estudantil. Esse é um ponto que a gente vai debater um pouco mais para frente. Nós sabemos que o crédito tem, né, estudantil tem várias modalidades, né? Tem as modalidades do governo, tem as modalidades, inclusive, que são feitas aí pelo sistema financeiro, né, privado, tá certo?
O que eu queria destacar para vocês é que nos Estados Unidos, nós sabemos que tem um volume de 17 a 18 trilhões de dólares por ano de crédito, e, por incrível que pareça, cerca de 9% desse volume é voltado para a educação. Então, para vocês terem ideia, tá? Existem os programas de governo também lá, mas existe muito crédito privado e, para surpresa aqui também, a inadimplência lá gira em média de 10 a 12%, enquanto a gente trabalha com 57%, né? Então, isso aí mostra realmente o espaço que a gente ainda tem para poder avançar. Então, isso aqui só para dar um pano de fundo, vou mostrar, quer dizer, que nós temos muito espaço, o crédito para educação ainda é relevante aqui no Brasil, o que mostra que realmente temos um bom avanço aqui. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para o André, da Eleve. A gente vai dar crédito para um estudante, né? Como é que funciona isso? Porque a gente não tem muita informação, baixo histórico, né? Como é que você vai, como é que você avalia? Pode compartilhar com a gente? Claro, claro, um prazer. De fato, essa é uma ótima pergunta. A gente está falando aqui, na grande maioria, de um público jovem, um público com histórico junto ao mercado financeiro muito limitado. Então, por maior que seja o esforço dos birôs de crédito, se nós levássemos tão somente em conta o que eles têm de informação, muito provavelmente, muita gente que poderia ter crédito, seguramente não teria acesso ao crédito simplesmente por uma questão de carência de informação. Essa pessoa é jovem, ela não viveu o suficiente para que a gente possa, com os dados públicos ali, concluir se ela vai ser uma boa ou uma pagadora. Então, na Eleve, por nós sermos especializados exclusivamente no universo da educação profissional, nós optamos por um caminho de aprofundamento nos critérios que vão muito além do critério do score tradicional. Então, nós, aqui dentro de casa, construímos um score próprio, uma metodologia própria, que além de analisar os dados do indivíduo, leva muito em conta o objeto daquele financiamento. No caso, entender profundamente quem é a escola, qual é o curso, quais são as oportunidades e o propósito daquela educação do ponto de vista de fomento à capacidade financeira daquele indivíduo. Então, o nosso desafio aqui, a forma como a gente endereça isso, é entendendo a correlação entre o indivíduo que está pretendendo tomar crédito e a formação pretendida por ele. E se essa combinação for algo positivo, nós entendemos que aquela pessoa que talvez tenha um score mediano ou tenha um score carente de informações hoje, pode se tornar uma excelente pagadora, um excelente tomador de crédito, dado que ela não está tomando um crédito ali para comprar a quinta televisão ou fazer uma nova viagem para Disney. Essa pessoa está tomando um crédito justamente para fomentar a carreira, para fomentar a capacidade de renda e empregabilidade, e isso naturalmente culmina numa capacidade de pagamento melhor. Então, é essa forma que a gente utiliza para analisar o crédito. Portanto, olhando para a pessoa, olhando para o passado dessa pessoa, mas, acima de tudo, aliando isso a tudo que nós vamos ter daqui em diante, uma vez que a gente sabe o propósito do crédito, né? Nós sabemos para que essa pessoa está tomando crédito e como aquilo vai se traduzir em capacidade de pagamento dali em diante. Perfeito. Alexandre, teria algum ponto a acrescentar? Elias, o nosso caso, né, a proposta é um pouco diferente da do André. É muito interessante a proposta dele, que ele olha, né, essencialmente o aluno e seu potencial, né? Isso é muito legal, tá, André? Parabéns aí. A nossa proposta ela diverge um pouco, que nós trabalhamos mais sobre uma ótica de um projeto familiar. Por isso, o nosso produto ele se posiciona, né? O nosso crédito, a gente lançou ele de forma aberta para vários custos, mas ele vem se consolidando isso de forma orgânica e natural
Ok. nos cursos de tickets mais elevados, onde ali tem um compromisso do orçamento familiar. Por Uhum. quê? Porque no nosso modelo, ele, mesmo durante a faculdade, já tem que ir pagando a parte da mensalidade. Perfeito. Então, a nossa proposta não é esperá-lo concluir o curso para que ele pague, mas sim que isso caiba no orçamento da família e todos se comprometam com aquele projeto. Então, é um público diferente, né, Uhum. que tem limitado, mas que tem um projeto, está dentro da nossa estratégia para atuar nesse mercado, muito em função daquilo que também que você já posicionou. Nós somos uma cooperativa, né, de crédito e nós temos uma estratégia muito clara de controle de custos, inadimplência, da nossa capacidade de atuar nesse mercado, né? Então, atuar com muita responsabilidade porque o negócio, né, cooperativo envolve dinheiro dos seus associados e a gente não pode brincar, né? Então a gente tem bastante, trabalho com bastante segurança e modo tradicional para operar o crédito estudantil. Perfeito. Muito obrigado aí. Danilo, algum comentário? Bom, tenho sim. Aqui nessa perspectiva, né, a gente acredita que quanto mais dado você tem, melhor é a decisão de crédito, né, que você vai ter. E como você comentou, Elias, esse público é particularmente desafiador porque o cliente não tem tanto histórico de crédito, né? Mas colocando isso numa perspectiva histórica, isso há 10 anos atrás era um problema muito maior do que é hoje. Hoje, eu acho que muito depois da pandemia e teve uma digitalização muito grande, né? Eu acho que teve muita empresa, fintechs em geral, que começou a abrir um pouco mais esse espectro de digitalização das pessoas. Então, por exemplo, hoje minha filha tem 10 anos, ela tem conta num banco digital, né? Ela não tem crédito, mas o banco já está começando a aprender o comportamento dela, ou meu, que seja, né, envolvendo dentro da conta dela, né? Hoje o Pix também escalou de uma forma muito grande. Celular, né, tá trazendo um nível de informação que antes não tinha. Então, assim, a abrangência que a gente começa a enxergar o cliente, mesmo que ele não seja bancarizado ou tenha crédito, aumentou muito, né? E hoje acho que a tecnologia viabiliza bastante isso. E uma perspectiva aqui também que eu coloco, né, que são formas assim criativas de você conseguir coletar a informação da pessoa. Assim, né, muita das empresas que a gente vê de tendência de mercado tem a abordagem de pedir um fiador, né, ou um responsável financeiro pela conta, etc. E muitos interpretam que isso é uma forma de colateralizar, né, o crédito ou de ter uma garantia. Mas, no fundo, eu acho que o grande valor que a gente vê nisso não é nem tanto o pagamento da dívida, caso o cliente venha a ser inadimplente, mas sim você começa a ter uma ideia de quem é essa pessoa que virou fiador dele, então você começa a montar um pouco isso que o Alessandro falou, assim, do householding, né? Assim, com quem que essa pessoa se relaciona, quem é o pai dela, quem é a mãe dela. Isso tem uma certa correlação com o crédito da pessoa que a gente vê, né? Então, isso eu acho que ajuda muito a decisão de crédito. E tem essa visão aí também que o André comentou, que também de fato a gente vê que é uma tendência de ser usado, que é não quem o cliente é hoje, mas quem ele será, o cliente não, o estudante nesse caso, né? Que quem ele será quando ele se formar, né? Então é uma visão mais prospectiva que eu acho que também ajuda muito as decisões de crédito aí nesse tipo de crédito específico. Ok, muito bom. Eu vou passar a segunda pergunta, então, para o Alexandre. Colocou realmente, né, dos novos entrantes, colocou realmente a quão saudável, né, é a competição, porque ela estimula o mercado, estimula novos modelos, novas dinâmicas, né? E destacou um ponto importante que eu achei dele aqui, que é realmente como é que o governo pode colaborar com isso. Ele pode colaborar sendo um player, tá certo? E também ele pode colaborar ele fomentando isso aí através da isenção de impostos, os subsídios, né, em cima dessa iniciativa que é tão nobre, né, quase tão nobre quanto o crédito para a saúde, tá certo? Mas ela realmente ela é fundamental
num pilar civilizatório, né, de uma sociedade, porque se a gente não tiver esse, esse pilar da educação, a gente não tem uma evolução social, não tem, a gente fomenta a desigualdade e não traz uma equidade de oportunidades e bem-estar social como um todo. Então, nesse processo, a gente estava ouvindo o comentário do André, em cima da fala do Alexandre, por favor, André. Beleza, vamos lá. Eu estava comentando que eu gosto muito da visão do Alexandre, quando ele fala da contribuição realmente de da forma como cada novo entrante contribui para a análise dessas oportunidades. Por exemplo, no caso do Danilo na COD, ele deve ter um caminhão de informações disponíveis e tenho certeza que todo dia ele está se deparando com novas oportunidades de informações e de dados e de inteligência para fornecer para a indústria, mas tudo isso só se materializa quando as empresas efetivamente usam essas informações e acoplam elas aos seus modelos. Então, se de um lado o Alexandre olha para o projeto familiar, né, pensando mais num formato de um consórcio, né, para pagar aquele projeto de educação, a gente olha para um formato de propósito do objeto sendo financiado. Então, eu acho que todas essas diferentes perspectivas de uso das informações só podem ser enriquecidas quando a gente traz novos players, novas estratégias e novas abordagens para esse problema e para essa oportunidade. Perfeito, obrigado. Danilo, algo a acrescentar? Todos concordam aqui que acho que esse crédito, né, é uma coisa que impulsiona muito a sociedade como um todo e a economia, e quanto mais player tiver fazendo isso bem, melhor. E aí a palavrinha bem, né? Essa questão de especialização e nichar algumas empresas com foco diferente, em segmentos diferentes, fazem com que as empresas se aperfeiçoem em certo tipo de cliente, e comecem a dar crédito responsável, e isso com certeza impulsiona muito a economia. O que a gente tem que tomar cuidado como sociedade é para não ter crédito, porque o crédito ele ajuda o cliente a formar a sociedade, mas se você der um crédito mal dado, você pode estragar a vida da pessoa, inclusive. Perfeito. Então, a sociedade como um todo precisa ter ferramenta, precisa saber mexer com essas ferramentas, e quanto mais empresas estiverem fomentando esse mercado de forma eficiente, melhor. Muito bom. Aproveitando a sua fala aí, né, então, queria que você comentasse um pouquinho como é que a tecnologia, né, tem avançado nessa dimensão como um todo, gente. Você faz parte de um birô, né, a COD, né, a gente sabe que os birôs de crédito são empresas de tecnologia que fornecem soluções para a tomada de decisão, principalmente em crédito. Então, como é que você tem visto essa trilha tecnológica nesse processo, captura de dados, plataforma, inteligência artificial? Então, gostaria de ouvir de você aí, né? Como é que a tecnologia tem participado, como tem evoluído e o que ela pode trazer? Perfeito. Eu acho que tem uma dimensão aqui de aquisição de dados, eu chamo assim, né, que eu já comentei na primeira resposta, que evoluiu muito. Eu acho que muita coisa do mundo digital vem potencializando o uso de dados. Hoje em dia, a gente não olha mais só comportamento de crédito, né? A gente olha comportamento de uma forma genérica. Como eu disse aqui, se minha filha de 10 anos já tem conta digital, já dá para a gente aprender alguma coisa com isso, né, ao longo dos anos. E todo mundo hoje em dia tem celular e está plugado disso de certa forma, né? Então, eu acho que esse pilar de aquisição de dados talvez o mais óbvio, e o que gerou muito insumo para concessão de crédito de forma inteligente aí, né? Trago aqui também uma perspectiva da recuperação do crédito, né? Então, eu acho que a tecnologia e a inteligência artificial aí vem ajudando muito a entender contexto, né? Porque depois que o cliente se tornou inadimplente, existem vários motivos, né? O cliente pode ter, aí no caso do financiamento universitário aqui, pode ter perdido um pai, pode ter acontecido alguma doença, pode ter, enfim, vários motivos. Eu acho que entender qual é o motivo e você ter uma forma de repactuar esse contrato é super inteligente. Eu acho que a tecnologia e a inteligência artificial vem para dar escala nisso, né?
E isso ajuda muito, não é só recuperar o dinheiro, a gente está falando de recuperar o aluno, de recuperar a cidadania dele, né? De colocar ele de volta na sociedade e cumprir o objetivo maior, que é se formar aqui no caso. E eu acho que tem também uma perspectiva aqui de educação financeira, né? Eu acho que uma grande questão aí envolvida nisso, e principalmente no nosso país, é como que as pessoas conseguem lidar com crédito. Muitas delas estão com acesso a cartão de crédito, formas diferentes de crédito, e elas não entendem muito bem, né? O crédito universitário aqui também, às vezes a pessoa ela não entende muito a dinâmica de taxa de juros, esse tipo de coisa, o que faz com que ela assuma responsabilidades que eventualmente ela não consegue ter. Então, a empresa tem que ir com inteligência de dados, né, entender e não dar corda para ela se enforcar, vou chamar assim. E agora ajuda muito se a gente tivesse um projeto de educação financeira no país. Eu acho que tem muita empresa usando muita tecnologia e inteligência para escalar isso também. Perfeito. Olha só, eu ia fazer essa provocação, mas por fim eu vou trazer ela aqui agora. Aqui. Olha só, nós estamos falando de financiamento de educação. E como é que fica a educação financeira? Será que a pessoa, quando vai tomar o primeiro crédito, ela não deveria ter um curso básico de educação financeira? Porque ela está assumindo uma série de compromissos para frente, e o primeiro da vida dela, certo? Ah? É o primeiro da vida dela. Será que não seria interessante, né, no processo de concessão de crédito? Olha, você vai passar por umas 2 horinhas aqui, ouvir um pouquinho, a gente vai fazer algumas perguntas para ver se você tem entendimento, para você entender que compromisso você está assumindo, né, por que você está fazendo isso, se você realmente precisa fazer, e quais são as consequências, né, de tomar, né, um compromisso de crédito. O que acontece se você honrar e não honrar, entendeu? Então, fica realmente aí um comentário lateral, né, que a gente pode depois comentar se tiver tempo. Não sei quando nós estamos de tempo aí, Ana, entendeu? Mas é um ponto muito, muito importante e a gente talvez devesse considerar no processo de concessão, pelo menos, né, deveria ser para um todo, mas vamos começar com o estudante, né, agora já tem uma série de iniciativas do governo, do Banco Central e outros para a educação financeira, mas é algo, talvez, no processo aí de concessão, pudesse ser algo interessante de ter um capítulozinho, né, da pessoa ter que entrar e poder, né, aprender um pouco mais. Mas olha só, como é que nós estamos de tempo, Ana? Só para mim. Elias, nós temos ainda 15 minutos, tá? 15 minutos. Então, eu vou passar para a segunda rodada de perguntas aí, e depois passar para as considerações finais em respeito aos demais aí que vão entrar. Eu queria que o André comentasse aqui quais seriam os impactos futuros para o estudante que tomou financiamento estudantil. Até em cima do que eu acabei comentando, né? A pessoa toma né? toma o crédito, é o primeiro da vida dele, né? Nos Estados Unidos existe uma preocupação muito grande, né? Primeiro, como é que você concede porque não tem informação? E depois, como eu não tenho informação e não sou educado, se eu fizer um mau uso do crédito, como é que fica a minha vida depois? Certo? Essa cultura do score, que a gente está estabelecendo no Brasil com o cadastro positivo, é uma cultura que vai demorar uns 20 anos aí, provavelmente, para a gente chegar lá, e eventos que nem o Cantarino ajudam a gente a trazer essa visibilidade, mandar essa informação. Mas, sem mais delongas aqui, eu te passo a palavra aí, André, para você comentar. Eu acho que você tem umas informações muito interessantes dos impactos que eu acabei ouvindo um pouquinho do painel anterior, que o pessoal não tinha um estudo, e parece que a Eleve tem já algumas informações. Por favor. Legal, Elias. Eu acho que quando a gente fala de educação, obviamente a gente está falando de um espectro muito amplo, né? Então vai desde a educação básica, ensino fundamental, até a graduação, pós-graduação. Mas no nosso recorte, que eu acho que é o principal recorte que a gente está discutindo aqui hoje, que é a educação superior, seja através de cursos livres, técnicos, graduações ou pós-graduações, no nosso modo de ver na Eleve, existem 2 indicadores centrais que nos mostram se aquele produto financiado ou aquela formação financiada cumpriram o seu papel. E nós entendemos que isso se reflete em empregabilidade e renda. Então,
a forma como nós encontramos de analisar se nós demos o crédito corretamente, além de ver se as pessoas estão efetivamente honrando com as parcelas, é entendendo se aquilo que elas se propuseram a financiar, aquele curso, aquela formação, efetivamente contribuíram com emprego e renda. Então, aqui na Eleve, trazendo alguns dados, como você comentou, nós geramos o primeiro estudo de mercado nesse sentido, que abordou 25 mil estudantes financiados pela Eleve nos cursos mais diversos, de enfermagem a data science ou mecânica automotiva, né? Nós analisamos 25 mil estudantes no momento que eles pediram o crédito e nós fomos analisando a renda desse pessoal 6 meses, 12 meses, 18 meses após aquele momento, e vendo como é que ela se comportava. E o resultado foi super relevante. O resultado que nós tivemos especificamente desse público de 25 mil pessoas foi que, depois de 18 meses que tomaram o crédito, eles tiveram um incremento de renda de cerca de 36%. Alguns cursos mais, algumas escolas menos, mas obviamente que tudo isso daqui a gente mapeou e guardou aqui para retroalimentar o motor de decisão. E fazendo um comparativo, se a gente olhar para o mesmo público, um público análogo a esse, nós pegamos 700 mil jovens com características iguais, mas que não tomaram crédito para a educação, esse mesmo público teve um incremento de renda no mesmo período de cerca de 8, 9%, e no mesmo período a gente teve uma inflação de cerca de 7%. Portanto, o público que tomou crédito efetivamente, para a educação, obviamente, efetivamente teve um incremento de renda bastante importante, o que, no nosso caso, fomenta a tese de que tomar crédito para a educação, se for uma educação bem direcionada, é algo saudável, é algo que retroalimenta a sua capacidade de pagamento e, consequentemente, a nossa fome em dar crédito cada vez mais para essa aplicação. Muito bem. Eu vou dar sequência aqui, né? Nós estamos só com 10 minutos aí, nós vamos ter um fechamento. Eu vou passar a segunda pergunta aqui para o Alexandre, né? Como é que você vê o crédito estudantil já com novos players nesse mercado no horizonte de 10 anos, né? Acho que, com certeza, o André nos trouxe a materialidade do hoje, né? Gostaria de ouvir do Alexandre como é que ele enxerga para os próximos 10 anos. Por favor, Alexandre. Bom, Elisa, então vamos fazer aqui um exercício, né, de futurologia, que faz parte, né, aqui, quem está à frente de um negócio tem que pensar no futuro, e o que a gente entende é que pode mudar, né, em relação ao formato atual, né, dos principais cursos que, no nosso caso, acessam esse crédito. Como eu disse, são geralmente tickets maiores. Para você ter ideia, mais de 60% estão no curso de medicina e 70% na área de saúde, né? Então, assim, para nós esses cursos são relevantes, mas surgem novas tecnologias, né? Também existe o mercado comportar essa mão de obra que está sendo colocada no mercado no futuro. A gente acha que deve haver uma migração, talvez, né, do nosso caso, de um crédito para um curso de formação, especialização, buscar um nível maior de conhecimento, onde vai exigir um financiamento, porque, novamente, não cabe no orçamento, novamente, aí deixa de ser, às vezes, um projeto de família, aí já passa a ser do profissional, como o André falou, né, numa pós, ou um curso livre, né, que busca mais conhecimento. Então, no nosso caso específico, a gente acha que deve ter, se houver uma saturação desse mercado da oferta de estudantil para esses tickets médios maiores na graduação, mas existe um mercado, que é o mercado de formação livre, pós-graduação ou graduação, mestrado e doutorado, que tem demanda, entendeu? E pode absorver, tá? Muito bom. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu fui Chief Technology Officer da Motorola, tá? Isso no começo do celular.
e tinha o programa de fomento, né, de incentivo fiscal, e de 5% de isenção e você tinha que investir 2%. Eu acabei criando o Instituto de Pesquisa Dourado, como vocês devem conhecer, em Campinas, e qual era a função? Eu morava em Chicago e eu peguei os especialistas consultores e falei, olha, a tecnologia de celular está vindo para o Brasil, nós estamos em 1997, 98, quais são as novas, como é que chama, os novos skills, né, que eu vou precisar nessa área? E esses consultores fizeram um trabalho, eu cheguei e peguei esses skills novos, peguei 17 universidades no Brasil e peguei o programa curricular de cada um deles e mapeei, fiz uma matriz. E com isso, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou oferecer bolsa de estudo, isso aí não era financiamento, mas era fundo realmente para gerar mão de obra, tá? E eu aprovei isso no Ministério de Ciência e Tecnologia na época, e eu acabei dando 2.850 bolsas de estudo para investindo 10 milhões de dólares em 4 anos. Então, eu peguei cada escola, vi as disciplinas que faltavam, paguei e treinei os professores para retê-los também, para poder dar o curso, tá certo? E com isso eu dava uma bolsa de estudo para o aluno, tá certo? Para que ele cursasse essa matéria adicional. E na época, né, o pessoal chegou a me comentar, pô, mas você está formando 3 vezes mais profissionais do que a Motorola precisa. Mas eu não estou formando para a Motorola, estou formando para o país, tá certo? Falei, a partir do momento que eu, né, invisto em educação com o fim que a gente tem, então algo que pode estar ligado ao que o Alexandre falou, de repente nós precisamos ter um incentivo, um impulso de alguns talentos que são fundamentais aqui para frente, como inteligência artificial e outras áreas, né? Terem um crédito direcionado para as novas, né? Para os novos skills que estão vindo aí, que são necessários, inclusive, para a sustentabilidade econômica aí como é que chama? Do país como um todo, tá? Estava fazendo só esse comentário, mas isso aí em 97, 98, esse programa chamava PCT, Programa de Capacitação Tecnológica. Eu, na Motorola, doei o programa para o governo brasileiro, mais empresas entraram, deixei no Instituto de Pesquisa Dourado para que a HP entrasse, para a Nextel entrasse, para outros players entrassem. Olha, é gratuito, o material está pronto, educação, é isso aí, entendeu? Então, esse é um dinheiro do governo. Então, eu acho que o ponto que o Alexandre colocou é importante. Talvez uma política de sustentabilidade econômica e social, existem campos que poderiam ser incentivados, né? Eu, por exemplo, sou engenheiro nuclear, eu sou engenheiro eletrônico, mas eu recebi uma bolsa para estudar para virar engenheiro nuclear. Eu sou engenheiro nuclear, porque me interessava e foi pago pelo governo. Por quê? Estava criando a Nuclebras na época e precisavam de engenheiro nuclear. Então, acho que o ponto que o Alexandre trouxe é muito relevante aí. Eu quero trazer agora uma pergunta aqui para o Danilo, né? Quais são os impactos no futuro do crédito desse primeiro financiamento e do histórico formado? É a pergunta que eu fiz ali atrás, né? Quais são os desdobramentos, né, na vida financeira para frente, uma vez que a pessoa toma um crédito e talvez não tenha, né, toda a consciência das suas consequências dos seus atos aí. Por favor, Danilo, como é que um É, birô enxerga isso aí? Porque daí para é, frente vai ser consultada a nota dele, né? Tá certo? de fato, o que acontece, né? Como eu comentei, quanto mais gente no mercado conseguir fazer uma inclusão, né, das pessoas na educação, melhor, mas tem que fazer bem, porque esse crédito tem sempre essa faca, né, que corta aí dos dois lados. Ela pode, se você der um crédito mal dado para a pessoa, você pode enforcar ela, e aí isso prejudica o futuro dela nessa linha, né, ô Elias, se ela tem um histórico de inadimplência, essa pessoa nem tinha histórico, a gente estava comentando aqui, e Isso. ela começa a história dela com Ruim, né? inadimplência, ela não tem muita perspectiva até do que isso pode machucar, né, a carreira dela, a carreira e a vida dela na frente, né? Então, eu acho que isso é muito importante, e aí eu trago aqui também uma das coisas que a gente vê de boa prática, né, sendo usada nesse mundo de crédito estudantil, é acompanhar o comportamento dele durante a faculdade, porque esse crédito não é assim, eu dou o crédito para o cliente
e para o estudante, nesse caso, e aí quando ele vai pagando e quando se formar, eu esqueço dele. Não, a gente vê, né, e aqui na COD a gente tem a cabeça bem aberta para parcerias, etc., e fontes de dados, então a gente vê que a frequência desse cliente nas aulas, a nota que ele vem tirando nas aulas, a assiduidade dele, né, na faculdade, ela também dita muito da inadimplência que ele vai ter no futuro, né? E porque um dos principais causas é a própria evasão da escola. Então, se você conseguir acompanhar e você conseguir manter o estudante lá, para que ele mantenha aí essa construção de carreira aí que o André comentou, né? Como é próspero isso em ele se formando, melhora tudo na vida dele, inclusive a condição creditícia. E, enfim, a gente tem que ter mecanismos aí que, como sociedade, de colocar o cliente aqui, o estudante no trilho e ajudar ele a ficar no trilho, né? A despeito dessa dificuldade de educação financeira que a gente tem no país, etc. Então, vale essa reflexão para a gente não jogar ele para o outro lado, né? Que é o lado da inadimplência e do círculo vicioso aí. Perfeito, estamos com um minuto e pouco, né? Pouco mais de um minuto aí. Então, eu queria só, né, passar aí agora para considerações finais aí do André, depois do Alexandre e do Danilo na sequência. Vamos lá, André. Perfeito. Vou ser absolutamente breve aqui para deixar espaço para o Alexandre. Eu concordo com o que o Danilo falou. Eu vejo que nossas empresas, as organizações de onde a gente faz parte, têm uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma oportunidade enorme. E eu enxergo na educação o principal mecanismo de correção das injustiças sociais que nós temos aqui no Brasil. Então, eu particularmente me sinto absolutamente honrado e vejo com muito peso a responsabilidade de tentar transformar isso em algo prático para efetivamente fomentar esse ciclo positivo na nossa sociedade ao nosso redor. Muito bem. Alexandre? Tá mudo. Tá mudo aí. Opa, agradecer ao Cantarino ali o convite, parabenizar você a mediação, Elias, foi muito bom, o seu conhecimento também acho que agregou bastante, e dizer que é um prazer também estar nesse painel com os demais colegas aqui, Danilo e André, conhecê-los, né, o trabalho que fazem é maravilhoso. Nós do Sicoob somos parte, né, desse desafio maior que o André falou, que é melhor contribuir para a educação do país, então a gente faz uma partezinha, a gente quer estar ali focado naquilo que a gente se propõe, ajudando. E, assim, acho que reforçar que tem oportunidades, né, mas precisamos encontrar novos mecanismos também, ser inovadores nesse processo, incentivar uma formação de qualidade para que o mercado absorva esse profissional. Eu acho que isso que é importante, não é a formação por si, mas é a informação que entrega um ser humano capacitado para fazer as mudanças que a gente precisa, né, no nosso dia a dia, na humanidade. Então, assim, é, nós nos sentimos honrados em estar aqui e participar desse processo no país, né, em especial aqui no Espírito Santo, onde nós temos o maior número de alunos participando. Olá. Muito bem. Danilo? Bom, muito feliz aí de participar do debate. Eu acho que, como comentado, é uma das formas de crédito mais nobre que tem, né, de inserir pessoas na sociedade, engrandecer o ser humano e a sociedade como um todo. O que eu deixo de takeaways aí, para quem trabalha, né, com concessão de crédito, eu acho que é isso. Mesmo para quem não é bancarizado, procurar fontes de dados alternativos de mundo digital, etc., que tem bastante coisa hoje disponível no mercado. Em olhando o aspecto de crédito mesmo, né, eu acho que é muito olhar o householding, assim, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o fiador, quem é o avalista desse candidato, também agrega na decisão. E tem essa outra dimensão que é dados da própria universidade, né, e faculdade, de assiduidade, etc. Eu acho que a combinação dessas fontes diferentes de dados na visão holística do estudante aí ajuda muito ele a se manter no trilho e a sociedade crescer como um todo. Muito bem. Então, a gente, só sumarizar, né, a gente vê que a importância
a grande importância de buscar dados complementares e que são relevantes, né, nesse processo. A educação financeira, talvez, nessa entrada fosse algo interessante de se ter. A dinâmica de mercado é muito importante nesse processo como um todo. O governo poderia realmente fazer um incentivo através de fomento, né, através de isenção de alguns impostos, tá certo? E eu diria também que é muito importante, né, o compartilhamento de dados, né, as instituições que estão realmente participando, que tragam essa nova dimensão, né, dessas informações. E só para compartilhar com vocês, nesse programa que eu tive aí na Motorola, uma vez eu estava passeando no shopping, em Galeria, em Campinas, e encontrei um casal jovem, e ele tinha, assim, né, uma criança, né, de uns 5 anos, e tinha uma criança num carrinho, né? Ela passou, me encontrou, falou, você é o Elias Sfer, né? Ele falou, sou. Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Eu fui participante do teu programa, e na época eu não podia pagar a faculdade, né? Então, essa criança que está aqui, de 5 anos, ela, como é que se diz? Ela estava em gestação, e hoje estamos aqui graças ao incentivo de vocês. Então, acho que vocês têm uma tarefa muito nobre aí nesse processo de educação, e eu acho que tão ou mais importante o que você conquista nesse mundo é o mundo que você deixa aí. Então, eu agradeço a todos a participação aí, a abertura do espaço do Cantarino, e vamos em frente nessa trilha do crédito para a educação, porque ela é essencial para o crescimento do país aí. Muito obrigado.